A sala de jantar da família Anderson sempre me intimidou. Lustres de cristal que valiam mais do que o carro da maioria das pessoas, obras de arte que exigiam apólices de seguro e uma mesa que acomodava confortavelmente 20 pessoas. Esta noite tinha capacidade para 12 pessoas. Meus pais, meus 3 irmãos com seus cônjuges e eu. Como sempre, sou o diferente. Então, Emma, começou meu irmão Marcos, girando a taça de vinho de um jeito que o fazia parecer estar se esforçando demais. Ainda envolvido com aquele negócio de tecnologia em Seattle. Sorri educadamente enquanto cortava meu bife superfaturado. Sim, ainda estou em Seattle. Minha empresa está indo bem. Empresa. Irma Victoria Bufu. Ela estava bebendo desde antes do jantar. Você quer dizer aquele aplicativo? O que ele faz, afinal? Desenvolvemos soluções de inteligência artificial para previsão financeira, expliquei, mantendo a voz calma. Aprendi há anos que demonstrar emoção nesta família era como mostrar sangue a tubarões. Parece complicado, disse minha mãe nesse tom. Isso significava que ela achava que não tinha nada de impressionante. Patrícia Anderson aperfeiçoara a arte do elogio desdenhoso. Que bom que você está se mantendo ocupado. Ponto. Meu pai, Richard Anderson, mal desviou o olhar do celular. Falando em negócios, tenho um anúncio a fazer. Ele pousou o telefone com a gravidade de alguém prestes a declarar guerra. A Anderson Holdings está em expansão. Estamos adquirindo 3 novos imóveis no centro da cidade. Investimento total, $40 milhões. A mesa irrompeu em parabéns. Marcos ergueu seu copo. Isso é incrível, pai. Você é um gênio. Estamos muito orgulhosos. Vitória acrescentou, embora eu tenha notado que ela já estava checando o próprio celular. Meu irmão mais novo, Thomas, inclinou-se para a frente. Isso significa promoções? Estou gerenciando a divisão residencial há 2 anos. Vamos conversar sobre isso, disse meu pai, que era a maneira dele de dizer sim sem se comprometer. Essa expansão consolidará a Anderson Holdings como a principal empresa de desenvolvimento imobiliário da região, talvez de todo o noroeste do Pacífico. Dei um gole de água. A ironia era tão palpável que eu podia senti-la no paladar. Mas o financiamento é complicado, continuou o pai. Estamos alavancando um capital significativo, mas os retornos serão substanciais. A mãe deu um tapinha na mão dele. Você sempre dá um jeito, querida. Coloquei o garfo sobre a mesa com cuidado. Se você precisar de financiamento adicional, eu posso ajudar. A mesa ficou em silêncio. Não aquele silêncio reflexivo e ponderado. Aquele silêncio de choque, do tipo ela realmente disse isso. Victoria Rio Primero. Desculpe. O quê? Eu disse que poderia ajudar com o financiamento, repeti calmamente. Tenho algum capital disponível. Poderia investir $300 mil. O silêncio transformou-se em risos mal contidos. $300 mil. Marcos disse isso como se eu tivesse me oferecido para pagar o jantar com dinheiro do banco imobiliário. Emma, este é um negócio de $40 milhões. Sua contribuição não cobriria nem os honorários advocatícios. Que gentil da sua parte querer ajudar, disse minha mãe com aquele mesmo tom condescendente. Mas isto é assunto sério, querida. Não é algo que você entenda. Meu pai finalmente olhou diretamente para mim. Emma, agradeço o gesto. De verdade. Não precisamos do seu troco. Ele disse troco como se isso doesse fisicamente. Este é um negócio de $40 milhões. Trabalhamos com investidores sérios. Dinheiro institucional. Não. Ele não terminou a frase. Ele não precisava. Não o quê? Perguntei, mantendo a voz calma. Não é dinheiro de amador de uma startup de tecnologia que provavelmente opera em uma cafeteria, Vitória completou por ele. Ela nunca me perdoou por ter faltado ao seu casamento em um destino paradisíaco para fechar um negócio crucial. Sem querer ofender, Emma, mas você está brincando na piscina infantil. Nós estamos no oceano. Thomas tentou ser diplomático. O que Vitória quer dizer é que nossa estrutura de financiamento é complexa. Estabelecemos relações com empresas de capital de risco, grupos de private equity e investidores institucionais. Não é bem algo em que contribuições individuais façam sentido. A menos que essas contribuições individuais sejam de 8 ou 9 dígitos, acrescentou Marcos com um sorriso irônico. Você tem 100 milhões sobrando por aí, Emma. Mais risadas. Minha cunhada, Jennifer, chegou a enxugar as lágrimas dos olhos. Peguei meu celular. Estamos te entendendo.
Disper Victoria. Seu aplicativo está enviando notificações. Só preciso enviar uma mensagem rápida, eu disse, digitando com cuidado. Com licença. A mensagem era simples. David, retire imediatamente todo o seu apoio a Anderson Holdings. Código de autorização EMA 7734. Executar após o início da reunião do conselho às 19 horas. Apertei o botão de enviar e coloquei meu celular com a tela virada para baixo sobre a mesa. Como eu estava dizendo, continuou meu pai, claramente irritado com o meu uso do celular. Esta expansão representa o culminar de 30 anos de construção deste negócio. 30 anos de relacionamentos, reputação e resultados. Não é algo que você possa simplesmente comprar com um cheque. Até mesmo um cheque de $300 mil, acrescentou a mãe, como se isso fosse suficiente para convencê-la. Entendo, eu disse baixinho. Será mesmo? Vitória inclinou-se para a frente. Por que você parece achar que o que quer que esteja fazendo em Seattle te coloca no nosso nível? Não. Vocês criam aplicativos. Nós construímos impérios. Vitória, disse Thomas, com a voz fraca. Não, deixe-me terminar. Vitória estava empolgada agora, encorajada pelo vinho e pela aprovação que via nos olhos de nossos pais. Emma sempre foi assim, sempre tentando se intrometer onde não é chamada. Lembra quando ela queria entrar na empresa depois da faculdade? Graças a Deus, papai disse não. Eu me lembrei. Eu me formei em primeiro lugar na minha turma em Wharton, com um diploma em finanças. Meu pai me disse que a Anderson Holdings era uma empresa familiar e que eu precisava encontrar meu próprio caminho. Marcos, que mal havia se formado em uma universidade estadual, recebeu imediatamente um cargo de vice-presidente. Encontrei meu próprio caminho, eu disse. Sim, você fez, disse a mãe, usando sua voz de vamos em frente. E ficamos felizes por você, mas esta conversa envolve um investimento de capital considerável, francamente, está acima da sua alçada. Meu telefone vibrou. Dei uma olhada rápida. Uma mensagem de David T., meu gestor de investimentos. Confirmado. Retirada de $180 milhões da Anderson Holdings. A reunião do conselho começa em 8 minutos. Eles ainda não sabem. Dei outro gole de água. A melhor parte, dizia meu pai, é que nosso principal patrocinador acaba de aumentar sua contribuição. Outros $50 milhões estão disponíveis, caso precisemos. Quando você tem a reputação que construímos, o dinheiro vem até você. Quem é o principal financiador? Perguntou Jennifer. Papai deu um sorriso misterioso. Confidencial, mas eles são um dos principais players. Operação muito sofisticada. Eles estão conosco há 5 anos e continuam a progredir na carreira porque reconhecem o nosso valor. 5 anos. Foi exatamente nessa época que comecei a investir na Anderson Holdings por meio de empresas de fachada e firmas de investimento. Eles não faziam ideia. Deve ser bom ter esse tipo de apoio, eu disse. É sim, concordou o pai. É isso que acontece quando você opera em um certo nível. Você atrai muito dinheiro. Meu telefone vibrou novamente. David, a reunião do conselho vai começar. Seu pai acabou de entrar. Isso vai ser interessante. Olhei para o meu relógio. 19h02. Aconteceu alguma coisa? Perguntou minha mãe, percebendo que eu estava olhando para o relógio. Não, absolutamente nada. O telefone do meu pai tocou. Ele olhou para o aparelho, franziu a testa e recusou a ligação. Onde estávamos? A expansão, sugeriu Marcos. O telefone do meu pai tocou de novo. Mesmo número. Ele recusou novamente, agora ainda mais irritado. Talvez você devesse comprar isso, sugere. Não tem problema. Eles vão deixar um recado. Ele começou a falar novamente, mas seu telefone tocou imediatamente pela 3ª vez. Pelo amor de Deus. Ele respondeu. É melhor que isso seja importante. Estou em um jantar de família. Todos nós observamos a mudança em sua expressão facial. A irritação se transformou em confusão, depois em choque e, por fim, em algo próximo ao pânico. O que você quer dizer com retraído? Perguntou ele, elevando a voz. Não. Deve haver algum engano. Verifique novamente. Silêncio enquanto ele escutava. Tudo isso? Impossível. Quem autorizou isso? Mais silêncio. Seu rosto estava ficando vermelho. O que quer dizer com efeito imediato? Temos contratos, acordos. Marcos e Thomas trocaram olhares preocupados. Victoria, pursue sua tocada venho. Preciso te ligar de volta, disse papai,
com a voz embargada. Ele desligou e imediatamente começou a discar outro número. Richard. A voz da mãe era firme. O que está acontecendo? Ele ergueu a mão, com o telefone junto à orelha. Bill, é o Richard Anderson. Acabei de receber uma ligação que parece. Sim, vou aguardar. Ele colocou a mão sobre o telefone. Há algum problema com nossa principal fonte de financiamento? Tenho certeza de que foi apenas um mal-entendido, mas sua expressão facial demonstrava que ele não tinha certeza de nada. Mais um telefonema, e depois outro. A cada uma delas, a expressão do pai ficava mais sombria. O telefone de Marcos também começou a tocar, e depois o de Thomas. O elegante jantar estava se transformando em caos. Não entendo, disse meu pai para alguém. Tínhamos um compromisso de 5 anos. Sim, eu entendo que existem cláusulas, mas uma grande reestruturação de capital por quem? Comi meu bife. Tinha esfriado um pouco, mas ainda estava bom. Emma, disse a mãe de repente. Isto é sério. Seu pai está passando por uma crise. Eu consigo ver isso, respondi. Papai desligou o telefone e ficou olhando para ele como se o aparelho o tivesse traído. Nosso principal investidor acaba de retirar 180 milhões de dólares de nossas operações. A mesa ficou boquiaberta. Victoria Agarou Obreco de Marcus. 180 milhões de dólares. A voz de Thomas Embargo. Isso é tudo. Inclui a expansão, os imóveis atuais e o capital de giro. Eu sei, respondeu meu pai, irritado. Então o telefone dele tocou novamente. É o conselho. Preciso cuidar disso. Ele se levantou e caminhou até seu escritório, seu passo confiante substituído por algo incerto. Marcos o seguiu. Depois, Thomas. Mamãe ficou paralisada, sua compostura perfeita se desfazendo. Isso não pode estar acontecendo. Quem faria uma coisa dessas? Quem seria capaz de fazer isso? Perguntou Jennifer. Dei outra mordida no bife. Você não está preocupada? Perguntou Vitória. Este é o nosso negócio de família. É mesmo? Perguntei com suavidade. Disseram-me claramente esta noite que isso não é da minha conta. Que eu não entendo. Que estou brincando na piscina infantil. Não é hora para picuinhas, começou Vitória, mas a mãe a interrompeu. Emma. A voz da mãe estava diferente agora. Você sabe alguma coisa sobre isso? Limpei meus lábios com o guardanapo. O que eu sei? Eu só crio aplicativos. Lembra? Trabalho em uma cafeteria. Vozes surgiram do escritório. Conseguíamos ouvir o papai gritando, embora não conseguíssemos entender as palavras. Meu telefone vibrou. David, a Anderson Holdings está em plena crise. Eles estão tentando encontrar financiamento alternativo, mas todo mundo está me ligando perguntando o que eu sei. A notícia está se espalhando rapidamente. O preço das ações vai despencar quando isso se tornar público amanhã. Respondi digitando. Me avise se eles descobrirem. David, não vão. Eu escondi a estrutura de propriedade sob 17 camadas de empresas de fachada e firmas de investimento. O único nome associado é Pacific Northwest Ventures LLC. Mesmo seus peritos contábeis levarão semanas para rastreá-lo. Papai saiu de seu escritório, seguido por Marcos e Thomas. Os três pareciam ter envelhecido 10 anos. Precisamos descobrir quem é a Pacific Northwest Ventures, disse meu pai, sem rodeios. Foram eles que retiraram o financiamento. Alguém reconhece esse nome? Houve quem balançasse a cabeça negativamente ao redor da mesa. Marcos, acione nossos advogados. Thomas, ligue para todos os nossos contatos de investidores. Alguém deve saber quem está por trás disso. Papai passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu nunca tinha visto nele. Ele sempre foi muito controlado. Jennifer, você já trabalhou com capital de risco. Conhece esta empresa? Pacific Northwest Ventures. Jennifer pegou o celular e começou a digitar rapidamente. Não consigo encontrar nada. Nenhum site, nenhum registro público, nenhuma empresa do portfólio listada em lugar nenhum. É um fantasma. Fantasmas não têm 180 milhões de dólares, disparou Vitória. Limpei a garganta. Na verdade, a Pacific Northwest Ventures tem muito mais do que isso. Todos se viraram para olhar para mim. O que você disse? Perguntou meu pai, com a voz muito baixa. Pacific Northwest Ventures. É uma das maiores empresas de investimento privado da região. Eles se concentram em imóveis, tecnologia e aquisições estratégicas. O total de ativos sob gestão é de aproximadamente 800 milhões de dólares. Fiz uma pausa. Mais ou menos.
Como você sabe disso? Perguntou Marcos. Eu leio, respondi simplesmente. É uma empresa bastante conhecida nos círculos de investimento. Nunca ouvi falar disso, disse meu pai. Isso acontece porque eles são reservados e muito seletivos quanto à sua imagem pública. Dei um gole de água. Eles preferem trabalhar por meio de intermediários e empresas subsidiárias. Uma operação muito sofisticada. A maneira como eu disse sofisticado fez com que os olhos de Vitória se estreitassem. Se você sabe tanto sobre eles, disse Thomas lentamente, sabe por que eles retirariam o financiamento de nós? Não teria a mínima possibilidade de especular, respondi. Tenho certeza de que eles têm seus motivos. Grandes decisões de reestruturação de capital como essa não acontecem por acaso. O telefone do meu pai tocou de novo. Ele olhou para aquilo e ficou pálido. É Lawrence Hendricks. Oh, Lawrence Hendricks. A voz da mãe estava fraca. Da Hendricks Capital? Papai atendeu, colocando no viva voz. Lawrence, obrigado por retornar a ligação tão rapidamente. Richard, disse a voz que saiu do alto-falante, pausada e profissional. Fiquei sabendo da sua situação. Estou ligando por cortesia para informar que a Hendricks Capital não poderá fornecer financiamento ponte neste momento. Mas Lawrence, trabalhamos juntos há 15 anos e eu valorizo essa relação, por isso estou sendo direto com você. O que quer que tenha acontecido com a Pacific Northwest Ventures gerou preocupações significativas em relação aos riscos. Enquanto você não resolver seu relacionamento com eles, nenhuma empresa de investimento séria vai querer saber da Anderson Holdings. Nossa relação com eles não vai além dos termos padrão de investimento. Isto é claramente algum tipo de ação hostil. É mesmo. A voz de Lawrence era cortante. Richard, a Pacific Northwest Ventures não faz nada hostil. Eles são uma das operações de investimento privado mais respeitadas em 3 estados. Se eles retiraram o financiamento, houve um motivo. E até que eu saiba qual é esse motivo, preciso proteger meus investidores. Silêncio à volta da mesa. Era possível ouvir o tilintar dos cristais do lustre na corrente de ar da ventilação. Você está dizendo que a Pacific Northwest Ventures tem tanta influência assim? Perguntou meu pai, com a voz tensa. Richard, eles poderiam comprar a Hendricks Capital amanhã mesmo, se quisessem. Eles têm contatos em todos os principais bancos, todas as empresas de capital de risco e todos os grupos de private equity da costa oeste. Desafiá-los é suicídio profissional. Pausa. O que você fez? Eu não fiz nada. Então é melhor você descobrir o que aconteceu, porque, neste momento, sua empresa está intocável. A ligação caiu. Meu pai ficou parado ali, segurando o celular como se fosse uma granada prestes a explodir. Isso é uma loucura, disse Vitória. Uma única empresa não pode ter tanto poder. O celular de Marcos vibrou. Depois, o de Thomas. Ambos olharam para as telas e empalideceram. O quê? Perguntou a mãe. Está se espalhando? Disse Marcos, com a voz fraca. Acabei de receber 3 e-mails de contatos de investidores. Todos eles estão perguntando o que aconteceu com a Pacific Northwest Ventures. Todos eles dizem que precisam reavaliar sua posição conosco. Comigo também, acrescentou Thomas. Um deles disse, e cito, eu não sabia que você tinha o apoio do PNV. Por que você colocaria essa relação em risco? Verifiquei meu próprio telefone. David me enviou uma mensagem com um emoji simples, cara sorrindo e com óculos de sol. Papai sentou-se devagar. Alguém precisa descobrir tudo sobre a Pacific Northwest Ventures. Tudo mesmo. Quem administra a empresa? Em que investem? Quais são as outras empresas do seu portfólio? Tem que haver uma maneira de resolver isso. Posso ajudar com isso, eu disse. Todos olharam para mim novamente. Você pode. A voz do meu pai tinha algo que eu nunca tinha ouvido antes. Talvez esperança, ou desespero. Conheço bastante a Pacific Northwest Ventures, confirmei. Acompanho as operações deles há anos. Estudei seus padrões de investimento, seus processos de tomada de decisão e suas estratégias de gestão de portfólio. Por que você os estudaria? Perguntou Vitória, desconfiada. Porque eles são brilhantes, eu disse simplesmente. Eles começaram há 5 anos com um capital inicial de cerca de 50 milhões de dólares. Por meio de investimentos estratégicos e gestão cuidadosa de portfólio, eles cresceram para mais de 800 milhões de dólares em ativos. Eles se concentram em imóveis subvalorizados, empresas de tecnologia emergentes e aquisições imobiliárias estratégicas. A taxa de retorno deles é de 43% ao ano.
Agora eu tinha a atenção completa de todos. Eles investiram em 27 empresas e propriedades diferentes em Washington, Oregon e no norte da Califórnia. Continuei. Desenvolvimento imobiliário, startups de tecnologia, instalações de produção, imóveis comerciais. Seu portfólio inclui o complexo Riverside no centro da cidade, o edifício Morrison e aproximadamente 30% das startups na região metropolitana de Seattle. Como você sabe de tudo isso? Perguntou a mãe. Pesquisa, eu disse. É o que eu faço. Análise financeira, pesquisa de mercado, reconhecimento de padrões de investimento. É meio que a minha especialidade. Papai se inclinou para a frente. Você sabe como entrar em contato com eles? Talvez eu possa facilitar uma apresentação, disse eu, com cautela. Mas devo avisá-lo, eles são muito seletivos em relação a com quem trabalham. Eles têm certos padrões. Padrões. Marcus S.E.R.2. A Anderson Holdings é uma empresa de 400 milhões de dólares com histórico de 30 anos. Era uma empresa de 400 milhões de dólares, corrigi gentilmente. Sem esse aporte de 180 milhões de dólares, seu valor operacional real se aproxima de 150 milhões de dólares. E a maior parte disso é alavancada. O silêncio era ensurdecedor. Como você sabe nossos números operacionais? A voz do meu pai agora era perigosa. Documentos públicos, registros de imóveis, análise de mercado, respondi. Não se trata de informação secreta. Qualquer pessoa que saiba onde procurar pode encontrá-la. Thomas digitava freneticamente em seu laptop. Ela tem razão. Sem o apoio do PNV, nós, pai, estamos em sérios apuros. O acordo de expansão exige comprovação de capital até a próxima semana. Se não conseguirmos comprovar, perdemos o sinal. São 8 milhões de dólares. Vamos encontrar outros investidores, disse meu pai, mas ele não parecia confiante. Em uma semana. A voz de Vitória estava se elevando. Depois que se espalhou a notícia de que a Pacific Northwest Ventures nos dispensou. Lawrence estava certo. Agora somos tóxicos. Meu telefone tocou. Dei uma olhada rápida. Com licença, preciso atender. É meu gestor de investimentos. Levantei-me e caminhei até a janela, virando as costas para a mesa, mas falando alto o suficiente para que eles ouvissem. Oi, David. Sim, eu vi a notícia. Não, acho que eles ainda não descobriram. O quê? Outro saque. Qual propriedade? Ah, o edifício Morrison. Sim, faz sentido. Isso é totalmente controlado pela PNV, não é? Eles estão tentando rastrear a propriedade. Diga ao departamento jurídico para complicar ao máximo. Claro. Sim, estarei de volta a Seattle amanhã. Podemos nos encontrar então. Desliguei o telefone e voltei a olhar para a mesa. Todos estavam olhando para mim. Desculpe por isso, eu disse, voltando para o meu lugar. Onde estávamos? Quem era aquele? Perguntou papai. Meu gestor de investimentos, David T. Ele administra minha carteira de investimentos. Seu portfólio. Marcus Rapicio Lentamente. Sim, eu tenho investimentos. Sabe, só porque eu dirijo uma empresa de tecnologia não significa que eu não diversifique. Eu sorri. É o básico do básico em investimentos. Nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta. O telefone do meu pai vibrou. Ele olhou para aquilo e sua expressão mudou novamente. É uma mensagem de texto do Bill, do banco. Ele diz: alguém da equipe jurídica da Pacific Northwest Ventures acabou de entrar em contato com ele perguntando sobre o status da nossa conta e nossa capacidade de crédito. Isso é incomum, comentei. As empresas de investimento geralmente não entram em contato direto com os bancos após um saque. A menos que... A menos que o quê? Perguntou a mãe. A menos que estejam considerando medidas adicionais. Talvez não estejam apenas retirando o financiamento. Talvez estejam se preparando para algo mais. Como assim? Perguntou Thomas. Data Ambrose. Aquisição. Uma compra de capital. Difícil dizer sem conhecer a estratégia deles. Os olhos de Vitória estavam fixos em mim agora. Fixos demais. Você sabe muito sobre como eles operam. Eu já disse que os estudei. Ninguém estuda uma empresa de investimentos com tanta atenção a menos que tenha um motivo, insistiu Vitória. Qual é o seu motivo, Emma? Encarei seu olhar com calma. Curiosidade profissional. Eles são bons no que fazem. Gosto de aprender com os melhores. O telefone do meu pai tocou de novo.
Ele atendeu sem verificar quem estava ligando. Sim. O quê? Você não pode estar falando sério. Não, eu entendo. Mas, tudo bem. Obrigada por me avisar. Ele desligou o telefone e olhou para a mãe. O edifício Morrison. E daí? Eles estão exercendo seu controle majoritário. Com efeito imediato. A Anderson Holdings não administra mais a propriedade. A Pacific Northwest Ventures está assumindo o controle direto. Eles não podem fazer isso, disse Marcos. Podem, eu disse, se detiverem a maioria das ações, o que detém. 51%, creio eu. Todas as cabeças se viraram na minha direção. Como você poderia saber disso? Perguntou meu pai, com a voz quase num sussurro. Está nos registros de propriedade. Informação pública. Fiz uma pausa. Na verdade, a Pacific Northwest Ventures detém participações majoritárias ou minoritárias significativas na maioria de suas principais propriedades. O edifício Morrison, o complexo Riverside, os estacionamentos do centro da cidade, os apartamentos Arborville. Eles estão posicionados de forma bastante estratégica em seu portfólio. Isso é impossível, disse a mãe. Saberíamos se uma única empresa tivesse tanto controle. Você faria isso? Perguntei. Você revisa pessoalmente todos os documentos de investimento, todos os acordos de acionistas, todas as estruturas de propriedade. Thomas voltou a digitar, com o rosto cada vez mais alarmado. Emma tem razão. Estou analisando os registros de propriedade agora. A PNV aparece em praticamente todas as principais propriedades que administramos. Como é que não percebemos isso? Porque entraram através de diferentes empresas subsidiárias em momentos diferentes, expliquei. Essa é a estratégia deles. Eles não se anunciam. Eles acumulam posições estratégicas silenciosamente. Então, quando eles têm controle suficiente, eles agem. Isso é uma loucura, disse Vitória. Parece que eles planejaram isso. Provavelmente sim, concordei. A Pacific Northwest Ventures não faz nada por acaso. Cada investimento é estratégico. Cada aquisição é calculada. Eles estão jogando xadrez enquanto todos os outros estão jogando damas. Meu pai estava me encarando agora com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Emma, como você sabe de tudo isso? Eu te disse. Não. Sua voz era firme. Ninguém sabe esse nível de detalhe sobre uma empresa de investimentos privada sem acesso direto. As porcentagens de participação acionária, a estratégia de portfólio, as manobras legais. Você não está supondo. Você sabe. A mesa estava em silêncio. Lá fora, eu conseguia ouvir um carro passar. Lá dentro, os cristais do lustre tilintavam. Respire Fundo. Você quer saber mais sobre a Pacific Northwest Ventures? Sim. Tudo bem. Peguei meu celular e abri meu e-mail. Encaminhei uma mensagem para o endereço de e-mail do meu pai. Confira seu telefone. Sim, ele fez. Seu rosto passou de confuso para chocado, para algo que eu nunca tinha visto antes. Talvez compreensão, ou horror. O que é? A mãe pegou o celular dele. Ela olhou para a tela. Sua mão foi à boca. Marcos inclinou-se para olhar. Seus olhos se arregalaram. Não. De jeito nenhum. O e-mail era simples. Foi uma mensagem de David T., meu gestor de investimentos. O assunto do e-mail era estrutura de propriedade e resumo do portfólio da Pacific Northwest Ventures LLC. O corpo do e-mail listava tudo. Cada propriedade, cada investimento, cada aquisição estratégica. O edifício Morrison, o complexo Riverside, os apartamentos Arborville, outras 15 propriedades e 7 empresas de tecnologia. Na parte inferior, em negrito. Acionista principal e detentora do controle acionário, Emma Anderson. Total de ativos sob gestão, 847 milhões de dólares. Você, sussurrou o pai. Vocês são da Pacific Northwest Ventures. You so da Pacific Northwest Ventures, confirme I. A taça de vinho de Vitória escorregou de sua mão e se estilhaçou sobre a mesa. Ninguém se mexeu para limpar. Isso é impossível, disse Marcos. Você cria aplicativos. Eu crio aplicativos, concordei. Minha empresa, a Anderson Tech Solutions, gera cerca de 30 milhões de dólares em receita anual. Mas não é daí que vem a maior parte do meu dinheiro. Então, onde? Perguntou Thomas com a voz fraca. Investimentos. Peguei o sucesso inicial do meu primeiro aplicativo e investi. Investimentos inteligentes.
Investimentos estratégicos. Comecei no ramo imobiliário porque aprendi com os melhores. Eu acenei com a cabeça para o meu pai. Você me ensinou tudo o que sabe, mesmo sem querer. Eu observei. Eu aprendi. Eu fiz o que você fez, mas fiz melhor. 800 milhões de dólares, disse a mãe, atônita. Você tem 800 milhões de dólares. 847 milhões de dólares, mas quem está contando? Dei outro gole de água. E sim, 180 milhões de dólares desse valor foram investidos na Anderson Holdings. Eu tenho sido seu principal investidor nos últimos 5 anos. O rosto do meu pai estava pálido. Por quê? Porque eu acreditava na empresa. Porque, apesar de tudo, ela é boa no que faz. E porque pensei que talvez eventualmente você me visse como algo além da decepção familiar que cria aplicativos. Mas você desistiu, disse Thomas. Você retirou todo o financiamento. Eu fiz. Por quê? Perguntou papai novamente. Olhei ao redor da mesa para minha família bem-sucedida, confiante e indiferente. Por que você me disse que meus 300 mil dólares eram troco? Respondi simplesmente. Por que você riu da minha oferta de ajuda? Porque depois de 5 anos financiando secretamente toda a sua operação, garantindo que você tivesse o capital para expandir e prosperar, você me disse que eu estava brincando na piscina infantil enquanto você estava no oceano. O silêncio se prolongou. Então, decidi mostrar a vocês como o oceano realmente é, continuei. Sem o meu apoio, a Anderson Holdings é uma empresa de 150 milhões de dólares com 80 milhões de dólares em dívidas e sem qualquer forma de concluir a sua expansão. O edifício Morrison. Sou proprietário de 51%. Semper Fui. Complexo Riverside, 63%. Harborview, 47%. Em todas as grandes propriedades que você administra, eu tenho participação majoritária ou significativa. Por que você escondeu isso? Perguntou a mãe. Porque eu queria ver se algum dia você me trataria como se eu pertencesse a este lugar. Se algum dia você me enxergar como alguém capaz, inteligente e digno de respeito. Eu sorri tristemente. Você não fez isso. Mesmo hoje à noite, quando me ofereci para ajudar, você zombou de mim. Então agora você sabe. Marcos encontrou sua voz. O que acontece agora? Isso depende, eu disse, de você. De nós. A voz de Vitória era aguda, mas agora havia medo nela. Sobre se você quer que eu continue investindo ou não. Olhei para o papai. Você disse que a Anderson Holdings é uma empresa familiar. Você estava certo. E eu sou da família, quer você goste ou não. Então, aqui está a minha proposta. Vou restaurar o financiamento, todos os 180 milhões de dólares. Vou até aumentar meu investimento para 200 milhões de dólares para ajudar na expansão. Um lampejo de esperança cruzou o rosto do meu pai. Mas, continuei, as coisas mudam. Não sou mais um sócio silencioso. Quero um assento no conselho. Quero total transparência em todos os investimentos e decisões. E eu quero respeito. Respeito de verdade. Não comentários condescendentes sobre meu pequeno aparelho tecnológico. E se nos recusarmos? Perguntou Vitória. Então, retiro todos os meus investimentos de todas as propriedades e empresas em que estou envolvido e que tenham qualquer ligação com a Anderson Holdings. Tenho participação majoritária na maior parte do seu portfólio. Eu poderia desmantelar toda a sua operação em uma semana. Mantive a voz calma. Ou você pode aceitar que sua filha não está brincando na piscina infantil. Ela construiu o oceano em que você está se afogando. Papai ficou me encarando por um longo momento. Então, lentamente, ele se levantou e caminhou ao redor da mesa. Ele parou na minha frente. Sinto muito, disse ele. E, pela primeira vez na minha vida, ele pareceu estar falando sério. Para que exatamente? Perguntei. Por te subestimar. Por te ignorar. Por não enxergar. Ele parou de falar. Por não ter visto nada disso. Mamãe também se levantou. Emma, nós não tínhamos ideia. Você não fazia ideia porque nunca perguntou, eu disse. Você presumiu. Você decidiu quem eu era sem nem mesmo me analisar de verdade. Thomas Pagaria. Na minha opinião, um assento no conselho é mais do que justo. Eu voto sim. Igualmente, disse Marcos em voz baixa. Ele parecia abalado. Sinto muito, Emma. Por tudo isso. Vitória foi a última a falar. Você controla, na verdade, cerca de 800 milhões de dólares. Ela riu,
mas dessa vez não foi de deboche. Foi quase de admiração. Você é assustador. Obrigado, eu disse. Papai estendeu a mão. Parceiros. Olhei para a mão dele por um instante e então a peguei. Parceiros. Mas quero isso por escrito. Cargo oficial no conselho, direito a voto, transparência total. Feito. Meu telefone vibrou. David, devo restaurar o financiamento? Respondi digitando. Sim, tudo isso, mais 20 milhões de dólares. Hora de mostrar a eles o que é dinheiro de verdade. Olhei ao redor da mesa para os rostos da minha família. Choque, respeito, medo, admiração, tudo misturado. Só mais uma coisa, eu disse. Aqueles 300 mil dólares que eu ofereci, ainda vou investir esse valor. Considere isso um investimento pessoal, separado da Pacific Northwest Ventures. Porque a família apoia a família, mesmo quando a família não merece. Emma, disse a mãe, com lágrimas nos olhos. Eu sinto muito. Eu sei, eu disse. Aceito suas desculpas. Mas isso não pode acontecer novamente. Eu não sou o tipo de membro da família que você tolera em jantares. Eu sou a pessoa que tem mantido esta empresa à tona nos últimos 5 anos. Lembrem-se disso. Papai assentiu lentamente com a cabeça. Sim, nós vamos. Eu prometo. Meu telefone tocou. Dei uma olhada rápida. É meu gerente. Preciso atender. Eu respondi. David. Sim. Autorize a restauração do financiamento. Todas as propriedades, restituição total do capital investido. Não, aumente para um total de 200 milhões de dólares. Sim, tenho certeza. Além disso, prepare a documentação para minha candidatura ao conselho da Anderson Holdings. Tudo oficializado. Perfeito. Até segunda-feira. Desliguei o telefone e olhei para minha família. Você receberá seu financiamento de volta amanhã de manhã. A diretoria receberá minha documentação de nomeação na segunda-feira. A expansão pode prosseguir conforme planejado. Obrigado, disse papai. Não precisa agradecer, respondi. Isto é um negócio. Sou um investidor protegendo meu investimento. O fato de vocês serem minha família é secundário. Eu me levantei. Agora, com licença, tenho um voo cedo de volta para Seattle. Tenho assuntos importantes a tratar. Emma Esper. Mamãe me chamou quando eu estava indo em direção à porta. Podemos conversar mais sobre isso. Sobre tudo. Parei na porta.